Olá, primeira série, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos lá, com essa aula terminar o nosso capítulo sobre a parte de vegetação, tá ok? Neste capítulo aqui, vou fazer umas correções com vocês de exercícios, né? Para poder fixar o conteúdo aí. Okay? Então, escolhi alguns aqui. Os primeiros exercícios são aqueles que mais trabalham com as questões que nós discutimos nessas últimas aulas. Espero que com eles, né, alguma dúvida que vocês tenham ficado aí ao longo das explicações, ao longo dos nossos estudos, possam ser sanadas. Se não, já sabe, encontro-me à disposição de vocês para qualquer eventualidade, tá bom? Então vamos lá, para não ficar demorado nem uma aula extensa. Olha a questão 1. As características da superfície terrestre expressa na imagem a seguir exerce forte influência, entre outras coisas, no desenvolvimento da vegetação. E estamos referindo a... Então percebam aqui, olha só, foi a primeira aula que eu dei para vocês sobre vegetação, que eu falei que à medida que nós tínhamos um aumento da altitude, eu diminuía a altitude, né? Eu diminuía a temperatura, não é verdade? E, portanto, também diminuía, né, a variedade das espécies, né, da vegetação. Tá? Então, percebam na imagem aqui, olha só, a 1000 metros, por exemplo, eu tenho, né, a floresta de folhas, olha só, persistentes, né, que são as folhas perenes, depois as folhas caducifólias, as coníferas. À medida que eu vou subindo aqui, ó, eu vou tendo cada vez menos vegetação. Então, a característica que está expressa nessa imagem aqui, né, a superfície terrestre representada na imagem, indica que à medida que nós subimos em altitude, olha aqui, percebam a seta que está subindo em altitude, né, a temperatura e a disponibilidade de umidade diminui, né, e acaba comprometendo o desenvolvimento da maior parte das espécies, né, diminuindo a biodiversidade. Percebam pelo desenho mesmo, tá bom? Então, nós temos aqui o aumento da altitude. Ok? Então, essa foi moleza, essa foi fácil. Lembrar da nossa primeira aula. Vamos mais um. Olha a 2. No Ano Internacional das Florestas, não podemos deixar de ressaltar que a Amazônia ocupa cerca de 60% do território brasileiro, representa aproximadamente 30% de todas as florestas tropicais remanescentes do mundo e possui cerca de 30% das espécies conhecidas da fauna e da flora do planeta. Esse bioma ocupa uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, grande pra caramba, né? Distribuído por 9 países: Brasil, França, né, que é a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então vamos ver. Sobre a floresta amazônica, fazem algumas afirmações. Olha 1. Ela é a maior floresta equatorial do mundo, seguido pelas florestas da Indonésia e do Congo. Vamos ver a 2. Apesar da riqueza da floresta, seu solo é arenoso e pobre, dificultando a prática agrícola. Vamos ver. A floresta é densa, com grande variedade de espécies e predomínio de latifoliados, né, folhas largas. Então, marque as alternativas que estão corretas aí. Então, quais dessas alternativas aí, pessoal, elas estão corretas? Então, sim, nós temos aí a floresta amazônica como sendo a maior floresta equatorial do mundo. Né? Então, a letra 1 está correta. Depois ela segue a floresta da Indonésia e a floresta do Congo, né? Como eu já mostrei para vocês no mapa anteriormente. A 2 aqui, cadê meu lápis? Meu lápis sumiu, está aqui embaixo. O 2 aqui está errado. Por quê? Apesar da riqueza das florestas, olha o que diz. Seu solo é arenoso
e dificulta as práticas agrícolas. Não quer dizer que o solo da região amazônica ele é arenoso, né? Nós sabemos que o solo é pobre em nutrientes na região amazônica, né? Pobre em nutrientes minerais devido à lixiviação. Lembra? A lavagem do solo pela água, né? Pela água da chuva aí, que remove os nutrientes desse solo. Só que a Amazônia é muito grande, né? E essa grande extensão, né? Eu tenho vários tipos de solo dentro dessa região amazônica, né? Eu posso até ter algumas partes que têm solos arenosos, né? Mas não é um predomínio dentro da floresta amazônica, principalmente das regiões próximas aos rios, né? Que tem solos mais argilosos, né? Que solos que absorvem mais água. Na verdade, lá nós sabemos que tem muitos rios, né? Hidrografia muito extensa, então essa questão 2 está errada. Vamos ver a 3. A floresta é densa, sim, com grande variedade de espécies, sim, nós sabemos que tem uma grande biodiversidade, e o predomínio de latifoliadas, de folhas largas, tá certo também. Então, os itens que estão corretos aqui é o 1 e 3, aí você pode marcar a letra C, beleza? C de casa. Vamos ver mais uma. Olha lá. As regiões de floresta tropical atlântica, aí está falando da Mata Atlântica, né? Propiciam um conforto térmico compatível à vida dos homens e de outros animais. Quanto a esse conforto, uma característica morfofisiológica presente em plantas dessa formação vegetal e uma região do Brasil em que ela ocorre são... Então está falando assim, as características de uma floresta tropical, de uma mata atlântica e uma região do Brasil que ela possa ocorrer. Bom, então vamos ver aqui. Olha a letra A. Folhas largas e perenes. Certo, né? Nós sabemos que a floresta tropical ela tem folhas largas, latifoliadas, elas são perenes, né? Sempre com folhas. Mas vamos ver o que fala. Que interceptam e dissipam a energia solar. Ok. Sul do Piauí. Não, essa parte aí está errado porque o sul do Piauí está muito distante das áreas litorâneas, que é onde ocorre a Mata Atlântica. Então, a letra A aqui começou certo, só que a região do Brasil está errado. Então, está errado essa aqui. Olha a B. Raízes pivotantes que alcançam lençóis freáticos profundos, melhorando a absorção da água, noroeste da Bahia. Pessoal, vamos lá. Raízes pivotantes são aquelas raízes que vão profundamente no solo para achar água. E sabemos que na floresta tropical, na Mata Atlântica, eu tenho grande umidade. Então, quer dizer o quê? Que as raízes não precisam ir muito profundo para poder achar água. Então tá errado esse aqui, sem contar que o noroeste da Bahia também está muito distante do litoral para ter Mata Atlântica. Tá errado. Vamos ver a C? Folhas pequenas. Posso terminar de ler? Nem preciso, né? Porque nós sabemos que as florestas tropicais, as florestas equatoriais, elas têm folhas grandes, folhas largas, né? Chamadas latifoliadas. Vamos pular D, vamos lá na E. Raízes pivotantes de novo, que alcançam lençóis freáticos profundos. Tá certo? Não, acabamos de ver lá, que tá errado. Então vamos cortar essa questão aqui e vai ficar faltando para a gente marcar aí só a letra D, olha. Folhas largas e perenes, latifoliadas, que interceptam e dissipam a energia solar. Leste do Espírito Santo, litoral, a região litorânea do Espírito Santo. Correto. Gente, que calor, tô suando aqui para dar aula, pelo amor de Deus. Vamos mais uma? Olha essa 4. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Então ele é muito antropizado, que nós chamamos. Cerca de 80% do Cerrado já foi modificado pelo homem, por causa da expansão agropecuária,
urbana e construção de estradas. Aproximadamente 40% conserva parcialmente suas características iniciais e outros 40% já se perderam totalmente. Olha como que o Cerrado está detonado. E lembra que nós vimos que o Cerrado ele é a caixa d'água do Brasil, hein? Vamos ver mais. Somente 19,15% correspondem a áreas nas quais a vegetação original ainda está em bom estado. Olha que pena, né? Mas vamos ver. Indique o regime climático e dê 2 características da vegetação original desse ecossistema. Então, qual que é o clima no Cerrado e 2 características da vegetação? E aí, o bioma do Cerrado, ele se desenvolve no clima tropical, tá? O clima tropical semiúmido, tropical continental, né? E esse clima, você precisa saber que ele é marcado por 2 estações bem definidas, apresentando um verão curto e chuvoso, com temperaturas altas, e uma outra estação, que é o inverno, que é seco, com temperaturas mais amenas, né? Não quer dizer que é frio, não, que a temperatura é um pouco mais baixa, né? As espécies aí no Cerrado, né? A vegetação, elas são herbáceas, né? Eu tenho a presença de herbáceas, as folhas são ásperas, eu tenho a presença de arbustos, eles apresentam galhos retorcidos, as cascas são grossas, as raízes são profundas, né? Isso tudo características que nós discutimos aí do Cerrado nas últimas aulas, ok? Olha B. Cite quais as principais atividades agropecuárias que se expandiram na região do Cerrado e quais problemas ambientais elas têm gerado. Então, quais atividades estão lá no Cerrado e os problemas que elas estão gerando. Bom, a degradação do Cerrado, é importante vocês saberem que ela foi intensificada, ela aumentou a partir aí da década de 60, a partir de 1960, mais precisamente, tá? Diretamente influenciado pela atividade da pecuária extensiva, que é aquela pecuária que cria o gado solto, tá? E também pela expansão, claro, das lavouras comerciais, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, tá bom? Isso tudo está sendo feito, começou a ser feito principalmente nos anos 60, né? A partir de 1960, em local de cerrado, tá? Além da perda da biodiversidade, né, do cerrado, pelo desmatamento, por exemplo, que tem que ser feito para poder realizar essas atividades, a contaminação da água é recorrente, né, porque utiliza-se muito agrotóxicos nessas plantações, por exemplo, e você acaba contaminando um local que é conhecido como a caixa d'água do Brasil, já que ele abastece quase todos os rios de quase todas as regiões brasileiras. Vamos mais uma. Estamos indo rápido, hein? Estão pegando o boi comigo. 5. A zona costeira brasileira abriga diversos ecossistemas de elevada relevância ambiental. A zona costeira, os ecossistemas costeiros estão na mídia aí ultimamente, né? Que nós tivemos aí o ministro da Educação querendo liberar, né? Afrouxar, vamos dizer assim, a questão ambiental quanto aos ecossistemas costeiros, né, que são conhecidos como os mangues, né, os manguezais, que são tão importantes aí para a manutenção, né, da vida marinha, sobretudo, né, da vida marinha, e eles estavam querendo afrouxar as regras aí, né, deixar que esse bioma fosse extinto, vamos dizer assim, né? Falando bem grosseiramente. Mas vamos lá. A respeito desse ecossistema costeiro, que é o mangue, né? É correto afirmar que são, olha, áreas de extensões aquáticas dispostas em paralelo ao litoral e isoladas por cordões litorâneos,
Mantém comunicações por canais com as águas fluviais e marinhas, fluviais de rios, né? Possibilitando a deposição e circulação de sedimentos originados de dois ambientes e dos ventos. Espera aí. Os manguezais, eles não são uma extensão aquática, mas eles são uma formação vegetal, tá? Eles são ou um ecossistema, tá bom? Que se desenvolve em áreas inundadas, áreas que possuem água doce e água salgada nas faixas litorâneas. Então eles não são extensões aquáticas, eles são ecossistemas, eles são formações vegetais, tá? Eles são muito mais importantes que uma mera extensão aquática. Então, errado. Olha B. Unidades geomorfológicas arenosas formadas pela ação permanente dos ventos, apresentando pouca ou nenhuma cobertura vegetal e variação de acúmulo de sedimentos, né? Podem contribuir para a recarga dos lençóis freáticos. Espera aí. Que isso? Os mangues, mais uma vez, eles não são unidades geomorfológicas, eles são ecossistemas, e muito menos unidades geomorfológicas arenosas, né, formadas pelo vento, tá bom? Então, incorreta a letra B também, pelo amor de Deus. Mangue não é nada disso. Vamos ver a C. Áreas de planícies arenosas, ai meu Deus, de novo, de origem marinha, de grande fragilidade ambiental. Até isso aqui pode ser até que tá certo, né? Cadê? Fragilidade ambiental, isso aqui tá ok. Apresentam variação de cobertura vegetal em diferentes estágios sucessionais e variação de topografia de terreno. Contém zonas inundáveis e não inundáveis. Pessoal, os manguezais são ecossistemas nos quais não se verificam diferenças abruptas do relevo, áreas muito altas, áreas muito baixas, não, né? E sua vegetação aí, a vegetação do mangue, ela está adaptada ao fato do mangue estar permanentemente inundado, tá? Ele não é áreas inundadas e áreas não inundadas, não. O mangue está tempo todo inundado, por isso que só as raízes, né, elas procuram até fazer as trocas, né, de forma direta, né, com o ambiente. Então tá errada a letra C também, pelo amor de Deus. Aí tá querendo enganar a gente demais. Vamos ver a D, que já vou marcar, né, nós já sabemos que é a resposta correta. Ambiente de transição, olha só, né, ambiente de transição entre áreas marinhas e terrestres, rico em sedimentos constituídos de matéria orgânica e nutrientes, predomina a vegetação arbustiva que sobrevive em ambiente permanente e inundação. Acabei de falar, né, na questão anterior. Certíssimo. Olha 6. Deixa eu subir aqui. A caatinga, em Tupi-Guarani, significa mata branca, é um ecossistema e, como tal, possui relações de interdependência entre os diferentes elementos que a constituem. Ok. Localize a área da caatinga no Brasil e caracterize essa formação vegetal relacionando com o clima. Essa questão é moleza, né, pessoal? Vamos lá. A caatinga, ela se desenvolve em áreas aí entre o interior do Nordeste e o norte de Minas. Não é verdade? Eu falei que vocês lá no interior do Nordeste e no norte de Minas. Nessas áreas, nós temos a presença do clima semiárido, que é caracterizado por altas temperaturas ao longo do ano, e a pluviosidade, a chuva, ela é baixa. Ok? A vegetação da caatinga, né? Ela possui as características aí de ser adaptada a climas semiáridos, né? Ela é xerófila, não é isso? Adaptada a longos períodos de seca, tá bom? Algumas delas, né, ou a grande maioria, são decíduas, né? Elas perdem a sua folha para poder diminuir
a transpiração, o processo de evapotranspiração, né, e consequentemente a perda de água. Então ela armazena a água ali, olha que legal, né? Elas têm aqueles caules, os caules da vegetação, eles são suculentos, né, que permitem o armazenamento de água. E daí que você vê aquela plantinha suculenta, né, se apertar ela está cheia d'água, né, e ela pode ficar longos períodos aí sem água, tá bom? Fácil essa. Vamos lá. O que não passou? Olha a 8. A partir de conhecimentos acerca das formações vegetais no Brasil, é correto afirmar que a mata dos cocais, caracteriza uma mata de transição entre... Então, olha só, a mata dos cocais, pessoal, ela se apresenta aí apresenta em faixas, né? Entre diferentes tipos de climático. Diferentes tipos climáticos, desculpa. Então, ela está numa área de transição. Ela está entre o semiárido, o tropical e o equatorial. Lembra que eu falei com vocês? Nesse sentido, a vegetação é classificada como uma mata de transição, porque ela corresponde a uma faixa entre a caatinga, o cerrado e a floresta amazônica. Ela está nesse bolinho ali, ó. Tá? Então ela é uma mata de transição. E aí, se ela é uma mata de transição entre a caatinga, o cerrado e a floresta amazônica, você pode marcar logo aqui, ó, a letra... Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, achei. Letra E. Tá bom? Porque, olha só, na letra A aqui, por que a letra A está incorreta? O Cerrado e o Pantanal. Porque a Mata dos Cocais está presente entre as regiões norte e nordeste do país. Então, o Cerrado e o Pantanal, nós sabemos que está no centro-oeste do Brasil. Está errado. Olha a B, a Mata Atlântica e a Mata de Araucárias. O clima no qual se desenvolve a Mata de Cocais, pessoal, não está entre o clima tropical da Mata Atlântica e o clima subtropical, que é lá da região sul aqui da Mata de Araucárias. Então, está incorreto a letra B. Olha a C, a Mata de Várzea e a Mata, né, aqui está errado aqui, Mata de Igapó. Não, está incorreto também porque a Mata de Cocais ela não faz parte dessa subdivisão, dessa subformação vegetal, desse extrato que nós temos dentro da floresta amazônica. Lembra que eu ensinei? Mata de terra firme, várzea e igapó. Ela não faz parte disso. Olha a D. Né? Tá errado porque os mangues e a vegetação litorânea. Não há como existir mata de transição entre o mangue e a vegetação litorânea, já que o mangue já é a vegetação litorânea. Como é que vai existir uma transição? Né? Então tá errado. Letra E mesmo. Vamos ver a última? Olha aí, deixa eu subir aqui a imagem. Pantanal, né? Não podia deixar de colocar uma questão do Pantanal. O complexo do Pantanal é cortado por uma densa rede hidrográfica. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o Pantanal. Essa região aqui. Percebam a quantidade de rios, né? A hidrografia é bem extensa no Pantanal. Né? Por sua rica biodiversidade, foi declarada reserva da biosfera pela Unesco. Muitas das ameaças à integridade ecológica do Pantanal estão na região que o cercam. Lembra que eu falei que os problemas muito ocorrem do Pantanal pelo entorno, do que está em volta dele. Apresente duas atividades praticadas nas regiões circunvizinhas que ameaçam o equilíbrio ecológico do Pantanal. Justifique sua resposta. Bom, entre as atividades aí praticadas, né, pelas pessoas, pelo ser humano nas regiões vizinhas aí, circunvizinhas do Pantanal, e o que dão origem aos impactos ambientais negativos, nós podemos citar, por exemplo, a construção de estradas, seja ela pavimentada ou não, né? Como está mostrando aqui, olha, rodovia pavimentada, rodovia em pavimentação. Essa atividade impacta o equilíbrio ecológico, né, do Pantanal, na medida que acaba por formar barragens,
né, que impedem, por exemplo, ou alteram o percurso de rios, que é a estrada, olha aí, a estrada está sendo construída onde está passando o rio, olha pelo desenho, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tudo circulando no rio, olha, circulando não, passando por cima de rio. Então ele vai ter que construir barragem, ele vai atrapalhar o curso normal do rio, né, o percurso normal. Além disso, a passagem de veículos, a passagem de trens, né, igual tem a ferrovia aqui, olha, estão vendo? Acaba promovendo o quê? A poluição do solo, poluição hídrica, poluição do ar, isso é um problema. Okay? Uma outra atividade que nós podemos citar aí são as atividades agrícolas desenvolvidas na vizinhança aqui, ó, né? Prejudicam o equilíbrio ecológico do Pantanal na medida que eles usam, eles fazem usos corretivos, né? De corretivos agrícolas para o solo, eles fazem uso de agrotóxicos e acabam contaminando os rios que vão para o Pantanal, acabam contaminando o solo, tá, da região, e isso impacta também no equilíbrio ecológico do Pantanal, que é muito sensível. Eu posso citar também aí mais um de brinde aí, o garimpo, os garimpos ilegais, né, que impactam negativamente o Pantanal, pois resultam aí os rios, lembra que eu falei dos rios do Pantanal, que eles são bem devagarzinho, porque é uma área de planície, e eles são muito meandrantes, eles têm muitas curvas, então o rio corre bem devagar. Qualquer alteraçãozinha nesse rio, ele vai acabar assoreando e pode até desaparecer, né? Então os garimpos ilegais impactam demais esses rios, porque eles resultam que eles acabam criando o assoreamento dos rios, eles acabam contaminando as águas, contaminando o solo, né? Porque o garimpo ilegal ele usa o mercúrio, né? E outras substâncias tóxicas aí na garimpagem para separar o ouro, né? Das demais rochas. Então isso tudo acaba impactando o Pantanal. Então é isso, meus amigos. Obrigado aí por assistirem a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Espero que tenham gostado dos exercícios que eu escolhi. Acho que eles sintetizam bem aquilo que nós trabalhamos nesses últimos dias. Até a próxima aula. Valeu!